Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma resenha semanal do NP Agro, junto comigo, Alexandre Nassi, Fernando Lopes, e hoje contando com um convidado especial, Ricardo Santin, presidente da BPA, que vai comentar um pouco sobre os dados de exportação de aves, suínos e ovos do mês de maio e também dar uma resumida, um panorama do que está acontecendo em relação à gripe aviária, os avanços que estão sendo conquistados aí pelo governo, pelas empresas do setor. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ricardo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Bom dia, Fernando. Prazer imenso estar com vocês aqui para a gente conversar um pouco de temas variados aí, preparar o fim de semana, né? Já que a gente está chegando aí na sexta-feira. É isso aí. Bom, você sabe, o Santinho, primeiro, muito obrigado por participar dessa resenha com a gente. Hoje é dia 13 de junho de 2025. Nós estamos começando essa conversa aqui mais ou menos 10h40. Toda semana, quando a gente vai fazer a resenha, né, a gente estuda aqui quais são os assuntos que a gente vai dar destaque. E nessa semana, muitos dados, muitos números aí da área de proteínas animais foram divulgados. A gente teve o IBGE divulgando abates, aliás, abates recorde aí no primeiro trimestre, tanto de bovinos quanto de suínos quanto de aves, com um aumento, inclusive, da produção de ovos. A gente teve os próprios dados da BPA de exportações de carne de frango, de carne suína e de ovos. A gente teve Conab, que de alguma maneira conversa aqui com essa área, né? Claro, pela produção de milho, e a gente teve notícias ligadas à gripe aviária, a mais importante delas, que foi o afrouxamento aí das barreiras do México aqui a nossa proteína. Então, quando a gente se deparou com todos esses assuntos, falamos, poxa, vamos convidar alguém que nos ajude a amarrar todas essas pontas para a gente poder entender exatamente o que a gente pode esperar agora desse mercado. Então, Santinho, muito obrigado por atender nosso convite e podemos, acho que vamos começar de trás para frente com o primeiro trimestre, né? A gente teve, então, nesse trimestre, um aumento bacana aí de abates de frangos, de suínos e de produção de ovos, um aumento que está em linha com aquele crescimento que a gente viu, inclusive, das exportações no primeiro trimestre, né? Mas o que a gente pode depreender desse aumento lá do primeiro trimestre, agora que nós já estamos no mês de junho com exportação, né? Quer dizer, no primeiro trimestre, o próprio IBGE destaca, né, que um dos motivos que estão ajudando a puxar os abates eram as exportações aquecidas. Isso continua? Como é que você lê esses números? O que a gente pode esperar aqui? E aí depois a gente já fala do que pode acontecer com a gripe. Bem, Bom dia, obrigado. Bom, obrigado, Fernando. Obrigado, Alexandre, novamente aí, NP Agro. É um prazer estar com vocês. E esses abates que foram reportados crescendo, têm que ser também olhados sob a ótica do peso que está sendo realizado do que a produção. A produção vinha absolutamente, digamos assim, equilibrada, mas como você fala, a tendência era de aumento para suprir aqueles 9,5% de crescimento no quadrimestre. Não no trimestre, mas quando olhamos os 4 meses anteriores a maio, você tinha 9,5% de crescimento em volume. Era um crescimento bastante importante e 20 e tantos por cento de crescimento em receita cambial. Ou seja, você tinha uma tendência muito positiva. Positiva de quê? Um mercado interno que está bem, estava estável, tinha boas ofertas. Inclusive, os meses de março e abril eram meses de um pouco menos oferta de mercado interno, comparando com janeiro e fevereiro, você tinha menor disponibilidade do mercado interno, o que também ajudou a esse momento do maio, né? Então, mas vou falar anteriormente, você tinha um crescimento porque ele via o crescimento da exportação, e aí para não deixar faltar produto no mercado interno, é necessário que você tenha um pouco mais de crescimento. Esse crescimento não é exatamente na ordem em que você vê do percentual de abate de cabeças no frango, principalmente, porque o peso médio ainda está um pouco menor. A sombra da influenza aviária fez as empresas ter certa cautela, né? E essa cautela vinha vindo já, e ninguém sabia que ia acontecer em maio, mas sabia que podia acontecer em algum momento. Então você vinha com o mercado bem equilibrado, aumentando, respondendo a esse aumento e expectativa de exportação. Então esse é o mercado que a gente tinha. No caso da suinocultura, nem tanto, estava bem estável, o preço de carcaça está absolutamente dentro daquela média que tinha, houve uma pequena recuperação de peso, então você está positivo nos dois coisas. Mas também, quando eu olho a suinocultura, também cresceu.
né? Se eu pego o quadrimestre e vamos para 15% de crescimento de volumes, é preciso que você cresça no abate exatamente para você poder atender o mercado externo, a expectativa de crescimento e não deixar faltar no mercado brasileiro. E, Ricardo, falando um pouco, acho que vamos deixar o assunto gripe aviária como consequência da última coisa aí. A gente teve as exportações agora do mês de maio, que refletiram, em parte, né, as consequências do registro da doença, que, se eu não me engano, foi no dia 18, 16. 18 foi quando começou o vazio, né? 18 é quando começou a contar lá os 28 dias. E aí, a gente já viu, obviamente teve uma queda nas exportações. E como é que vocês enxergam esse resultado de 10 dias, ou 15 dias, né? Vamos colocar assim, de consequência de mercados fechados e tudo mais. Como é que vocês, as indústrias, estão vendo as consequências da gripe aviária nas exportações? Bem, a nossa leitura, claro que não dá para falar que é positiva, porque ela vem de um fato ruim, né? O primeiro fato, suspensões, mas o lado cheio do copo é de que a diminuição da exportação, que foi de 12,9%, ela se deu bem menor do que representava aqueles mercados suspensos. Ou seja, aquela maioria de mercados, mais de 125 mercados que permaneceram abertos, por um trabalho que a gente já fez há muito tempo, Alexandre. Já há mais de 5 anos nós estamos trocando certificado sanitário, tentando prevenir situações como essas, e elas funcionaram. Funcionaram pelo lado da biosseguridade, já que chegou numa granja e não se espalhou. Esse é o primeiro ponto. Então, o Brasil funcionou, foi transparente, a defesa, a Secretaria de Estado tinham materiais para fazer as informações rapidamente. Então, os países que não fecharam, e como você teve o exemplo do Japão, o exemplo dos Emirados, imediatamente disseram, ó, só vou fechar para o raio de 10 quilômetros, ou só vou fechar para o município, ou só para o estado. Então, esse contexto foi bom. Por quê? Porque a gente conseguiu manter os 125 abertos, conseguiu fazer 393 mil toneladas exportadas, que é muito próximo daquela média de 400 mil que a gente vem exercitando, 400, 410 nos últimos anos. Ou seja, foi digamos assim, um exercício positivo conseguir amenizar o efeito principal. Porque quando eu olho os 5 mercados maiores do Brasil, 3 deles estão abertos. Esse é o ponto. Você tem exceção da China, né, e da África do Sul, mas você tem lá Emirados Árabes, Arábia, né, que estão abertos. Agora, quando eu olho os 10, 7 estavam fechados, hoje só 6. Então, você conseguiu naqueles 120 restantes que ficaram abertos, com alguma suspensão, colocar um redirecionamento de uma expectativa que era muito maior. E aí o número fala por si. Antes da ocorrência da influenza aviária, nós tínhamos média maior de 20 mil toneladas por dia. No mês acabamos com 17.900 mais ou menos. Teve essa diminuição de 12%, mas ela poderia ter sido maior. Então você tinha lá um ritmo que era bom, que era acelerado, que devia se fazer aí provavelmente mais do que 430, mais do que 450 mil toneladas, e acabou fazendo perto de 400. Mas a avaliação é boa, porque a gente conseguiu, e o grande ponto é, essa é a primeira vez que deu no Brasil, mas o mundo já qualificou isso. Veja o caso dos Estados Unidos. No ano passado, com influenza aviária em 17 estados, o ano inteiro, exportaram 3 milhões e 300 mil toneladas para o mundo inteiro, 120 mil. Agora, por quê? É que o Brasil foi a primeira vez. O que eles estão testando não é a qualidade, não é nada, é saber se as informações e o controle brasileiro funciona. E nós estamos funciona, as empresas estão preparadas para isso. Só complementando, Fernando, rapidinho, para esses mercados que não fecharam, né, que não tiveram restrições, e para quem garantiu essas 300 e poucas mil toneladas, 390 mil toneladas, né? Vocês sentiram queda nos preços? Ou seja, houve uma retração do preço médio de exportação também por conta de alguma estratégia mercadológica que, obviamente, algum país ou outro vai poder colocar alguma pressão? Vocês sentiram que os preços caíram ou não? Não totalmente. Em alguns casos, sim, dependendo do tipo de produto que você colocava, né? E aí você tem, assim, um pouco mais de oferta. Agora, alguns mercados também nem recebem a oferta porque eles têm a sua limitação própria. Claro, a receita caiu em 9,5%,
né, que é natural, porque diminuiu o volume com relação ao passado, mas o preço médio ele ficou próximo do que estava. Você ainda não teve, porque varia muito do mix, como está ou não. Mas existe sim, existe, isso é inegável, que você tem aquele efeito que eu vou vender a mais do que o cara queria, eu tenho que baixar um pouco o preço. Mas não é nada assim impactante, tanto que eu olho no geral, eu não tenho dado aqui nesse momento, mas ele é um dado que ele reflete uma queda bem pequena do valor do preço médio que a gente vendia. Perfeito. Santim, havia uma grande preocupação com a suspeita de outros focos, né? Tivemos uma confirmação do foco Montenegro, foi o primeiro caso ali de influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial no Brasil, não é isso? E aí a gente tinha outras suspeitas, essas suspeitas não se confirmaram, a gente até teve a identificação de casos aí em aves silvestres, mas aí não era em granja comercial. O importante é que essas suspeitas em granjas comerciais elas não vingaram. A gente pode considerar isso uma boa notícia. E como é que está hoje? Você acha que ainda tem um risco grande de outros focos serem identificados, ou a situação está sob controle e a gente pode esperar uma retomada gradual dos mercados que ainda estão fechados? Sim, esperamos que sim, e está sob controle. A verdade é que estava sob controle desde os primeiros dias, quando fez o abate sanitário. Até hoje não teve mais. E a maior demonstração do controle é o fato de que não se espalhou. Ter um evento desses em áreas, só foram visitadas 540 propriedades no raio de 10 quilômetros. Mais de uma vez, nenhum sintoma, nenhuma doença, nenhum abate, nenhuma ave morta. Agora, aquele aviário em que foram colocados os 2 aviários, foram 15 mil aves que morreram, que pereceram pela doença. Tiveram que sacrificar 1.700 para evitar que o vírus se espalhasse. Ou seja, então, o que nos dá esperança é de que está controlado. Existe risco? Ele existe, por quê? Porque ele está voando. Infelizmente, nós não podemos negar. E ele voa no mundo inteiro. Hoje, a Polônia está infestada o maior produtor da Europa está determinando vacinação obrigatória, mesmo que a vacina não dê cobertura de 100%, para tentar controlar o surto, que eles abateram 11 milhões e meio de aves de janeiro a maio, Fernando. Veja que é o maior produtor da Europa. Os Estados Unidos, nos últimos 3 anos, abateu mais de 180 milhões de aves. E não é diferente dos surtos que estão acontecendo ao redor do mundo. Por quê? Porque ele está voando. É por isso que o que vale é o cuidado na granja. E o Brasil tem mostrado que se especializou bem nisso. Ele está cuidando, não deixa o vírus entrar na granja. Se por acaso tem alguma equívoco ou uma oportunidade, às vezes não é nem falha, é uma coisa da natureza. Uma ave está voando, ela defeca, ela é assintomática, mas tem portadora de vírus, e a pessoa pisou e entrou imediatamente no aviário. Isso pode ser um vetor de transmissão, pode ser um silvestre que se encostou na tela e fez um excremento para dentro. Então, isso são coisas que acontecem. Mas o importante é, se acontecer, você consiga controlar. O risco ele existe ainda, ele está voando, como eu disse, mas lógico, esperamos que agora diminua. Por quê? Porque pararam aqueles períodos de grande migração. No entanto, é importante a gente falar de que o vírus acaba sendo residente agora nas aves silvestres, como ele é no resto do mundo. Então, importante. E uma coisa que me permite, Fernando e Alexandre, emendar um tema que vocês, que são grandes pensadores e acompanhadores do agro, nós temos que repensar essa situação. Eu já falei isso com o presidente do Conselho Mundial de Avicultura lá no Marrocos, vou escrever, estou trabalhando isso com os meus pares de mais de 27 países do mundo. Precisa repensar essa situação. Esse vírus não transmite pelo consumo da carne. Sabe? As pessoas não pegam esse vírus. Está provado no mundo inteiro e provado no Brasil. É muito difícil que você transmita por um pacote, digamos assim. Que você vai ter aquelas... Não sei como, é uma coisa tão negligenciável o nível de risco que tem de você transmitir pela importação de uma ave que passou por um antemortem, por um pós-mortem, por um congelamento, por uma escalda de alta temperatura, um chiller de resfriamento, um congelamento de 18 graus, um transporte de 45 dias congelado, depois consumido, aí teria que alguém pegar o osso disso, transformar em ração, e a ração não ter sido tratada termicamente, para daí ter a possibilidade de ir para um ave e transmitir. Isso é zero. Agora, claro, como está acontecendo hoje com a África do Sul e com a Europa. Eu não importo do Brasil, de medo do que o Brasil leve o vírus para mim, que eu já tenho. É uma coisa ridícula.
uma disputa ridícula. Eu tenho que usar essa palavra meio agressiva, mas é mesmo. Nós estamos, e não só o Brasil, o mundo inteiro está jogando dinheiro fora. Quem paga a conta são os consumidores pobres, provavelmente de algum país. Por quê? Porque o cara diz assim, olha, Brasil, eu vou proibir a importação de você, como está hoje a África do Sul e a Europa. Por quê? Porque você pode me trazer o H5N1, mas a Polônia aqui na Europa está tomada de H5N1, ou seja, é a xenofobia do vírus. Eu não posso misturar o teu vírus com o meu, mas eu posso ter. Então, temos que parar com essa hipocrisia e começar a trabalhar com conceitos mais modernos, porque esses conceitos foram tidos lá atrás, 40 anos atrás. Hoje o mundo já convive, só que ninguém tinha coragem de fazer isso, porque o Brasil ainda era livre. Eu já defendi isso já no IPC há tempos atrás. A gente precisa agora evoluir, conviver com essa doença e, lógico, apresentar que não tem consequência para as pessoas. É verdade. Uhum. Como diria o nosso ministro Pratini de Moraes, né, o Santin, as barreiras sanitárias não podem virar protecionismo, né? Exatamente. Então, as coisas não podem se confundir, até porque acaba passando uma mensagem errada para a população, né? A preocupação toda que a gente teve aqui por parte do consumidor, exatamente porque outros países começaram a proibir as exportações brasileiras. E aí o consumidor fala assim, mas ué, está proibindo por quê? Peguem humano, não peguem humano? Ou seja, acaba confundindo muito a cabeça do consumidor, né? Fernando, se tu me permite só agregar uma coisa, é exatamente isso. Às vezes é um protecionismo momentâneo da indústria local, porque quando você tira 39% do produto, porque vamos colocar em média, o Brasil tem 39,3% do market share global. Em alguns lugares nós temos 60%, 70%, 80% do market share de importação. Mas vamos botar a média. Você tira 39% do produto, o produto local faz o quê? Sobe de preço. Então o cara, Claro. ele tem interesse que o governo suspenda o Brasil, mesmo que legitimamente, mas ele vai ter aquela subida de preço. Só que logo depois, a gente vai voltar lá, e é o que nós estamos fazendo. Espera aí, o teu governo foi quem fechou, você tem que me pagar o custo de armazenagem, o navio que eu perdi, e assim por diante. Esse custo vai ser recuperado. Por quê? Porque não tem produto no mundo. Frango não nasce de um dia para o outro. Você precisa ter lá uma linha pura, uma bisavó, uma avó, uma matriz, que depois vai colocar um ovo, que vai ser fertilizado 18, incubado 18 a 21 dias, para depois se transformar em frango, para depois 45 dias de engorda, 42, para daí ir para o frigorífico, para depois entrar num navio mais 45 dias e chegar no destino. Aonde você encontra isso? Em nenhum lugar. E o Brasil tem 40% desse market share. Por isso que as nossas empresas são bem tão sólidas quanto a isso. Nós estamos enfrentando esse problema. Mas essa conta depois vai ser paga pelo cliente. Infelizmente, não pelo importador e nem pelo governo que foi protecionista, pelo consumidor do país que está comprando a gente. Essa parte aqui me deixa triste, porque eu não gostaria de ver um pobre deixar de comer porque o governo foi protecionista da indústria dele. E uma proteína bastante acessível do ponto de vista de preço, né? Ricardo, você falou, você comentou, né, que de fato dos 10 maiores mercados do Brasil, 7 estavam fechados. O México flexibilizou agora as suas regras, voltou a exportar, só restringindo ali ao Rio Grande do Sul. E, enfim, tem outros seis principais mercados ainda continuam fechados, né? Como é que está a expectativa de vocês em relação à retomada desse mercado? Ou seja, daqui a alguns dias vence aquele prazo de 28 dias, né, de incubação no vírus, em que o Brasil pode se autodeclarar novamente livre da influenza e renegociar a reabertura dos mercados. Como é que está a expectativa de vocês em relação a esse trabalho de reabertura? Vocês acreditam que vai ser rápido, como o México já antecipou né, esse processo? Como é que vocês estão avaliando esse trabalho de retomada e normalização de novo das exportações? Avaliando muito positivamente também, Alexandre, mas eu tenho que colocar duas premissas iniciais. A primeira delas é a manifestação clara de que o Brasil conseguiu redirecionar muita parte.
Porque se de 10 maiores, 7 fecharam, a tendência era, nossa, vai ser um desastre. E não foi. Só diminuiu 60 mil toneladas do que tinha feito ano passado, ante 400 mil que foram exportadas. Ou seja, o Brasil conseguiu redirecionar, renegociar, e alguma parte desses que estão foi armazenado. Exemplo, o México. O México está dizendo para nós, olha, salvo do Rio Grande do Sul, tu pode me mandar, inclusive, o estoque. Então, esse é um ponto que mostrou, além disso, o bom planejamento, a boa administração pelas empresas, pelas cooperativas, por todo, eu falo de Brasil, de ter cuidado bem disso. Outro ponto é que a gente tem a esperança de que não precisa ser os 28 dias. 28 dias é uma data, como você bem pontuou, para a autodeclaração de livre em aves comerciais. Agora, como o México fez ontem, pode ser que a Europa faça segunda-feira, terça-feira, assim esperamos. E nós temos hoje, de grandes mercados hoje, não são 7, são 6, mas são a Europa, Coreia do Sul, Vietnã, África do Sul, China, esses são 6, e Chile. Só que o Chile tu não coloca como um grande mercado, mas é um mercado bom, só que o Chile tem uma legislação própria. Então você tem esses outros, onde você tem a Filipinas, onde tem a África do Sul, já manifestando dos importadores, não é uma tendência, mas os importadores locais, a associação, que nós somos inclusive parceiros, estão dizendo assim, o nosso governo só está esperando chegar a resposta e vamos reabrir. Outros a gente vê publicamente, como foi o caso da Coreia do Sul, onde o ministro disse assim, nós vamos reabrir para o Brasil, à exceção do Rio Grande do Sul. A gente não sabe se é depois da missão que eles estão, aqui no Brasil hoje, eles estão em missão para verificar o nosso sistema de controle, mas se eles vão abrir na volta da missão, que será dia 18, ou então que será no dia 19, que é o dia depois dos dias 28 dias. Mas você tem essas tendências, então por isso é a nossa esperança. Quando a gente olha no passado, no caso de Newcastle, também voltaram em pouco tempo. Ficou só a pendência da China com o Rio Grande do Sul e o Chile com o Rio Grande do Sul. O restante, todos voltaram no período mais ou menos que a gente está convivendo agora. Então, a nossa esperança é positiva, a gente vê isso. A mais do que tudo, independente se não voltassem, a gente conseguiu administrar em níveis razoáveis, que não teve nem sobreoferta do mercado interno e nem também uma diminuição drástica das exportações. E agora a gente começa a ter o vento a nosso favor. Antes era tendência de fechamento, agora é tendência de abertura, e aí a gente vê o lado positivo. Bom, Santinho, então vamos partir do princípio que as coisas vão se resolver rapidamente, as barreiras vão sumir, o mercado vai voltar ao normal e vai voltar ao normal rápido, né? Então, eu queria voltar a uma discussão que a gente estava tendo antes desse caso ser confirmado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, que era uma discussão em relação ao milho, né? Naquele momento, a gente estava ali vendo uma safrinha volumosa se desenvolvendo, mas havia toda uma discussão em torno da disponibilidade de milho, tanto para a produção de etanol, cuja demanda é crescente, quanto para a indústria de aves e suínos, que também tem uma demanda crescente. Então, naquele momento, a gente tinha dúvidas. Como é que vai ser esse mercado no segundo semestre? Os preços vão subir demais? Os custos vão ser muito afetados? Bom, à luz das novas previsões dessa semana de Conab e IBGE, nós já estamos falando de uma safrinha de mais de 101 milhões de toneladas. O que a gente pode esperar dessa matéria-prima tão importante para a indústria num mercado que a gente torce para que se normalize no segundo semestre? Bem, eu acho que a coisa boa é que se confirmaram. Lembra quando nós conversamos lá atrás, né? Alguns caras estão dizendo que pode faltar chuva, vai faltar milho, se outros estão dizendo que pode chover. Eu falo com o André Pessoa, que confio demais, com o Anderson Séries Galvão da Séries também, o André da Agroconsult, e o André me disse, Santinho, vai dar uma baita safra. Vai dar uma baita safra, e eu dizia assim, ó, vai ter milho para nós, vai ter milho para o leite, vai ter milho para o consumo humano, para o etanol de milho, e sobrar para exportação. E isso é o que está acontecendo. Quando a gente enxerga custos estáveis, claro, não vamos falar de IOF, porque isso aí é custo que eu não quero. Eu espero que não passe, porque nós não precisamos ter isso. Já não vamos falar também, Fernando e Alexandre, de custo da treonina, do triptofano, que foi aumentado para a proteção da indústria local, da lisina, que está tendo um dumping contra a indústria chinesa, que vai impactar em 154 milhões de dólares. Se a gente não falar desses outros custos, o custo principal, que é o milho e o farelo de soja, eles nos dão um cenário muito positivo. E aí,
bato na madeira aqui e rezo que tudo esteja certo, tudo voltando ao normal, nós vamos seguir. Por quê? Porque vejam bem, gente, um dado que para mim é muito impactante de maneira positiva é você estar com os primeiros 5 meses do ano, sendo 15 deles com influenza aviária em aves comerciais na primeira vez da história, e o acumulado dos 5 meses é 4,5% de crescimento em volume e crescimento em receita de 15%. Ou seja, mesmo tendo aquele leque aquela falta de 15 dias de exportação em grandes mercados importantes, embora mantivemos a maioria exportando, eu consegui ainda ter uma... O que é isso? Isso é o cenário que estava sendo no mundo. E quando eu olho para o outro lado, eu vejo os Estados Unidos diminuindo as suas exportações em 9,5%, a Europa diminuindo as exportações, só cresce a Tailândia. Ou seja, você tem um ambiente que vai, se o Brasil vai voltar ao normal, espero eu, que não tenha mais casos, nós vamos trabalhar, estamos trabalhando forte para isso, e você vê um ambiente positivo para as empresas chegar ao final do ano, tendo passado esse, digamos assim, soluço, mas chegando rentabilizando. A operação toda pode ainda se recuperar nesse período. Por quê? Porque eu tinha 9,5% de crescimento de volume nos primeiros 4 meses. Quando entrou os 15 dias de influenza, eu permaneci com 4,5% de aumento de volume. Eu entendo que talvez no final de junho nós possamos sair em números ainda positivos ou levemente inferiores. E isso já aí entra no segundo semestre, que é o semestre bom, com custo razoável, equilíbrio na produção, as coisas vão dar bem. E, Santinho, foi você que provocou, hein? Eu nem tinha mais lembrado, estava até esquecendo da questão do IOF. Mas como é que isso, essa proposta que está na mesa hoje, como é que isso pode, de alguma forma, impactar a indústria de aves e suínos? Bem, uma indústria que traz de receita cambial 12 bilhões e meio de dólares por ano. Uma indústria que junta tem 121 bilhões de reais de PIB brasileiro. Quando a gente abate 25 milhões de aves por dia, 3 milhões e meio de suínos por mês, 1.800 ovos por segundo, é natural que eu precise de capital para girar isso. Só de milho que eu tenho que gastar, Fernando, nem que o preço esteja bom, eu preciso ter dinheiro. E isso impacta diretamente, isso é na veia. Quando eu tiro a LCA, 45% aproximadamente, 43%, do financiamento do agro e do próprio Plano Safra é informado por essas letras de câmbio, essas letras que vão ser colocadas. Então, o agronegócio, a LCA, precisa sim estar isenta para manter. Você fez a conta aí do número de pessoas que são impactadas, das 4 milhões e poucas, 3 milhões são pessoas que são investidores pequenos para médios, não são os grandes private que estão investindo ali. Esses pequenos são os que estão no dia a dia. E se ele tiver alguma retração, eu tenho menos oferta de dinheiro. Menos oferta de dinheiro é custo no meu produto. Vai para a prateleira do supermercado. Então, nós somos contra. Assinei a manifestação do IPA, referendamos a manifestação da FPA e somos contra porque é da natureza, não dá mais para pagar mais imposto. O corte de gastos tem que vir dentro de uma maneira como o ministro até fala, tem que ser estrutural. Mas estrutural, não existe só estrutura, só um pilar da ponte. A ponte tem que ser nos dois lados, tem que ser a da receita e a do gasto também. Eu só discordo do ministro Haddad nesse ponto. A estrutura de uma ponte se dá, inclusive, com seus pilares e tudo mais, não só a parte de cima. Então, eu acho que é assim que a gente tem que ver. Eu sou contra, por isso também falei antes do tema dos outros insumos, sabe? Aumentar o preço do polipropileno e o polietileno, as importações, as nossas embalagens plásticas são as mais caras do mundo. Quando eu faço isso, quando eu aumento esse preço, e agora, infelizmente, com essa nova ataque que teve lá no Oriente Médio, o petróleo subiu 7%. Isso vai impactar diretamente. Agora, nós estamos recebendo um certo protecionismo da indústria que paga na conta da embalagem. Tem como vender carne sem ter uma embalagem plástica segura para segurar a sanidade? Não. Tem como fazer isso sem papelão? Não. Então, é importante que todos esses temas estejam na mesa para você ajudar a ter um produto acessível, que é o que a gente quer, porque nós não vendemos bolsa de marca famosa. Nós vendemos volume. Volume para o povo poder comer bem, ficar feliz, ter saúde
e aí comprar mais cada vez mais. Muito bem. Pessoal, acho que, poxa, essa resenha foi muito bacana hoje. Queria agradecer demais aqui, né, Alexandre? Agradecer muito a presença do Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteínas Animais. Nos ajudou aqui a juntar as pontas desses indicadores todos e dessas notícias que a gente teve nesse setor essa semana. Estamos aqui torcendo para que as coisas se normalizem, né? Estamos torcendo para que o fluxo de comércio volte ao normal. Estamos torcendo para que não tenha um aumento expressivo de carga tributária, enfim, para que as coisas continuem correndo bem. Então, olha, Santinho, muito, muito obrigado. Aqui a casa é sua. Quando você quiser voltar, não precisa nem bater na porta, é só abrir. Muito obrigado, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado, Alexandre. Eu sou fã de vocês dois, vocês sabem, vocês são meus amigos, mas eu sou fã do trabalho de vocês, do trabalho sério que vocês desenvolvem ao longo dos anos. Sou assíduo, assisto a resenha de vocês e para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Fazer essa conversa, bater papo, esclarecer um pouco as pessoas, porque essa história que a gente viu, comentou antes aqui, precisa desmistificar o lance da influenza aviária, precisa mostrar e fazer o seguinte: nós temos que ajudar as pessoas a ter acesso à proteína e a nutrientes essenciais. Então, o nosso setor trabalha bastante, lógico, precisa ganhar, é natural, nós somos setores privados, é isso, as empresas trabalham para ter rendimento, mas também para cumprir com a sua tarefa essencial, que é ajudar na segurança alimentar. E nós estamos fazendo isso e vamos continuar a nos esforçar para isso. E vocês estão nos ajudando a levar essa mensagem também. Então, um grande abraço, um bom final de semana aí, que a gente tenha aí boas notícias na próxima semana também. Maravilha, Ricardo. Obrigado. Prazer falar com você mais uma vez.